Então, vamos lá, vamos entrar aqui nessa mini aula prática sobre como iniciar e evoluir um time ágil. Na verdade, esse é um tema bastante amplo e até mesmo complexo, dado os diferentes contextos, características e tudo mais. Então, na verdade, vão ser duas mini aulas. A primeira é essa aqui que você está vendo, que é a parte 1, que a gente vai focar muito mais sobre como iniciar um time ágil. Então, eu tenho lá um grupo de pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 50, 100, 200 pessoas, e eu percebo que eu preciso reestruturar os times, que eu preciso formar isso, ou gerar times ágeis, ou reestruturar a forma como as coisas estão sendo feitas dentro da organização. Então esse é o passo 1, como que eu estruturo os times. Essa aula vai ser focada nisso. A parte 2, a mini aula 2, ela vai focar muito mais em como evoluir o time. Aí a gente vai entrar dentro do DNA de cada um dos times, até mesmo porque um grupo de pessoas juntas, muitas vezes ainda não é um time, né? É um pseudo-time. E a gente precisa trabalhar com aquele pseudo-time para levar ele para um time de alta performance. Então, essa aula aqui é a parte 1, né? Técnicas e práticas aí que todo Agile Coach e Scrum Master pode aplicar em seus times. Deixa eu fazer alguns avisos aqui, até mesmo porque o ambiente, no contexto, como eu mencionei, ele é bastante amplo, ele vai variar muito de empresa para empresa. Então, essa minha aula é baseada em minhas experiências. Não tem um framework, não tem um processo para fazer isso. Eu vou compartilhar o que tipicamente eu uso dentro das consultorias. Meu nome é Kelvin Vaz, né? Acabei não me apresentando aqui no início da aula, mas meu nome é Kelvin Vaz, eu sou consultor para performance de negócios de software. Eu não fico preso a um único framework, eu não sou vendedor de nenhum framework, de nenhuma técnica, de nenhuma ferramenta. O que eu faço é observar o que as empresas têm de problema e o que eu posso fazer para ajudá-las a resolver aqueles problemas. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é muito baseado nas experiências que eu já tive e no que eu já usei dentro das organizações. É lógico que existem várias ferramentas que eu vou mostrar para você aqui, que sim, são ferramentas de mercado, não estou reinventando a roda, mas a forma como isso é feito, passo a passo, é muito mais baseado aqui nas minhas experiências. Para um ambiente de desenvolvimento de produto de software, essa é outra coisa que eu queria chamar a atenção. Por quê? Existem, quando a gente fala de desenvolvimento de software, existem vários modelos de desenvolvimento de software. Você pode ter desenvolvimento de produto de software, então nós estamos falando aí de repente de uma SAP, de uma TOTUS, eu faço o meu produto, eu faço uma vez e eu vendo para vários clientes. Então, de fato, eu tenho um produto. Do outro lado, eu tenho um outro modelo de negócio de desenvolvimento de software, que é basicamente o que a gente conhece como fábrica de software, ou desenvolvimento sob demanda. Eu não tenho um produto, mas eu ofereço um serviço. Então vem um cliente que quer fazer um software para controlar a peixaria dele e eu faço esse software para ele sob demanda, com a cara dele, com as especificidades dele. E ainda no meio desses dois mundos, a gente tem a questão das customizações, né? Que é quando você tem um desenvolvimento, você tem um produto, você faz um produto para atender diversos clientes, mas você entende que alguns clientes têm especificidades que você precisa atender, então você customiza o teu produto padrão para atender aquela especificidade. Basicamente são 3 modelos aí de negócio diferentes e que você precisa entender isso, porque se você misturar os 3 e quiser atender os 3 da mesma forma, a chance de dar errado é muito grande. Então eu vou tratar aqui basicamente de um ambiente de desenvolvimento de produto. No futuro a gente pode até falar sobre outros modelos de ambiente, outros tipos de ambiente aí, para deixar isso um pouco mais claro. Então, o outro ponto de atenção é adapte ao seu contexto. Se você não é desenvolvedor de produto de software, se você é uma fábrica de software, adapte isso tudo que eu estou falando ao seu contexto. Tire os insights, tire as ideias aí, né, para o seu contexto. Feito esses pontos de atenção, então vamos entrar aqui direto no conteúdo sobre como você inicia os seus times dentro das organizações. Pois bem, aqui pode chocar um pouco alguns de vocês, mas eu digo o seguinte, que a formação dos times, ela não começa na área técnica, por incrível que pareça, ela começa na área de produto. Por quê? Quando eu estou falando em desenvolvimento de produto, estou falando em negócio, né? Então ela começa dentro da área de negócio ali, definindo o que eu quero fazer, para depois o como. A formação dos seus times, como os seus times vão ser formados, qual é a composição, quantidade, perfil, o que eu preciso, ela precisa ser drivada, dirigida, na verdade, pelo negócio. Então, vamos supor que você chegue, você é Agile Coach, você é Scrum Master, e você é contratado para uma empresa de desenvolvimento de produto e de software, e você chega e você percebe que você precisa reestruturar os times.
ou porque esses times, ou porque ele está estruturado por fase do seu processo, ou porque, na verdade, não tem uma composição clara dos times, você identifica que isso, de alguma forma, é necessário e que a solução para aquele problema é reformular os times. O que você faz como passo 1? O que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Primeira coisa, eu ajudaria a definir ou redefinir a visão do produto. Qual é a visão daquele produto? Aonde que a gente quer chegar? Então, ter uma visão fornece um senso de propósito e direção para os negócios. A visão ajudará a definir suas metas de curto e longo prazo e orientar as decisões ao longo do caminho. Então, aqui é uma questão muito mais de orientar esses times, né, de entender para onde a gente está indo. Quando as pessoas não têm um destino, né, quando elas não têm um foco, é muito normal cada uma caminhar para um lado diferente, né, uma direção diferente. Isso torna as coisas muito mais difíceis de serem gerenciadas e o resultado acaba sendo aquém do que poderia ser. Então, se você está nessa situação de chegou na empresa e precisa redefinir os times, pense o seguinte, qual é a visão do produto? Por isso que eu falei que é um negócio que parece ser meio estranho, mas ao invés de eu olhar e pensar como que eu reestruturo os meus times, a primeira coisa que eu tenho que olhar é para que o meu produto é, para que o meu produto serve, para onde que eu quero chegar para aquele meu produto. Como que você pode fazer isso de uma forma prática? Existe o quadro de visão de produto estendido do Roman Pichler. Você pode procurar aí no Google, tem todas as informações de como usa. A ideia é que não é necessariamente dar uma aula sobre esse quadro, mas é uma ferramenta que você pode usar para esse propósito. Existem diversas formas de definir a visão de produto. Tem aquela forma lá na Lean Inception do Paulo Caroli, que se tornou talvez a mais conhecida, né? Que você define lá o que você quer fazer, para quem que você quer fazer e tudo mais. Eu particularmente acho que aquilo é legal, uma forma um pouco marketing, assim, né, uma forma um pouco mais direta de dizer para que é aquele seu produto, mas eu acho, às vezes, que é um pouco pobre, aquilo falta um pouco mais de informação. Fica bonito a frase, mas para mim ainda falta um pouquinho mais de informação ali dentro. Então eu gosto de usar esse quadro de visão estendido aqui, e que você vai definir lá qual que é a visão do seu produto, qual que é a motivação de criar aquele produto, para onde que você quer levar aquele produto, ele serve para quê, para onde você quer chegar. E aí tem algumas informações importantes aqui que vão drivar depois na formação dos seus times, que vão dirigir a formação dos seus times ou a reestruturação dos seus times. Que é qual que é o meu target? Quem que são os meus usuários? Eu estou trabalhando com uma persona só, estou trabalhando com duas personas, né? Então, se é um produto bancário, isso é para que tipo de público? É para classe A, B, C? Né? Se é para classe A ou para classe C, eu vou ter jornadas diferentes, eu vou ter módulos diferentes dentro desse produto, ou seja, quem que é o meu público aqui? Mais para frente vocês vão ver que isso vai se linkar, vai se conectar com a forma como você vai formar os seus times. Importantíssimo, quais são as necessidades destes meus usuários aqui, dessas minhas pessoas? Por que o meu produto existe? E assim, pessoal, nas experiências que eu tive, quando você vai montar esse quadro de visão aqui, muitas vezes, dono de produto, pessoas da organização, eles olham e dizem, mas isso aí a gente sabe. A hora que chega para colocar no papel, o negócio não é tão simples quanto a gente imagina. Então, quais são as necessidades que o meu produto vai atender? As principais necessidades, não é para colocar as funcionalidades, mas para às vezes eu substituo esse nome necessidade por problemas. Quais problemas que eu estou ajudando o meu cliente a resolver? O que é o meu produto em si? O que ele se propõe a fazer? Como que eu vou atender, descrito de uma forma breve, aquelas necessidades? E quais são as minhas metas de negócio? Como que esse produto vai beneficiar a organização? Quais são as metas de negócio? Como que eu vou atingir, né, aquela minha visão aqui de produto? Isso é o básico que você precisa ter para você entender qual que é a visão do seu produto. Mas você pode ir um pouquinho mais, você pode fazer a versão estendida. Essa é uma versão estendida que eu estou mostrando aqui para vocês. Você pode relacionar quais são os seus concorrentes, como você vai ganhar dinheiro com aquele produto, né? Quais são os fatores aí de custo, quais são os seus principais custos que você tem, né? No desenvolvimento de software, basicamente, é o próprio desenvolvimento, é a mão de obra, e quais são os canais, como que você vai vender aquele produto, como que aquele produto vai chegar lá na mão do cliente. Eu diria que esses 4 aqui são importantes, mas no aspecto de formação dos times, certamente
o alvo, as necessidades, o produto e as metas de negócio são os principais para você fazer, né? E por incrível que pareça, boa parte, eu diria até a grande maioria dos grupos, das empresas, né, dos times, eles desenvolvem um produto que eles não têm a menor noção do que é o seu grupo, os seus personas, as suas necessidades, os seus competidores, as suas metas de negócio. Ou quando sabem, cada um sabe uma parte disso, ou acham que sabe, não dá ligação, né? Então, escreve aí para mim se isso acontece dentro da sua organização, para depois a gente bater um papo, continuar interagindo aí. Como é que vocês veem isso dentro da empresa de vocês? Isso acontece? Os times de vocês sabem qual que é a visão do produto e quais são as metas do produto de curto, médio e longo prazo, né? Porque isso é importante para dar o direcionamento. Comenta aí para a gente interagir, continuar a nossa interação aí. Então, tendo uma vez a definição do produto, o segundo passo que eu ajudo a empresa a fazer é exatamente isso aqui, é o segundo passo, definir o roadmap do produto. O roadmap do produto é um plano de como o seu produto atenderá a um conjunto de objetivos de negócio. Aí você vai dizer, mas eu vou ter que definir roadmap de produto para formar os meus times? Deixa eu mostrar o que é esse roadmap do produto que eu estou mencionando aqui. Também baseado lá numa técnica do Roman Pichler, que é basicamente, não é fazer um plano detalhado do que você vai desenvolver daqui a 5 anos. Não, nada disso. Mas basicamente dizer o seguinte, olha, quais são os próximos objetivos ou as próximas metas que eu quero entregar em relação ao meu produto, né? Então eu vou ter uma janela de data aqui, primeiro trimestre, segundo trimestre, não é uma data exata isso aqui, né? Isso aqui eu posso dizer que vai acontecer no terceiro trimestre do ano, isso aqui vai acontecer no quarto trimestre. Aí você pode dar um nome para essa entrega, para essa meta, mas principalmente dizer o seguinte, qual que é a minha meta? Qual que é a razão por criar aquela nova parte lá do software? Qual é a razão dessa nova release? Aqui eu quero melhorar a usabilidade para os meus clientes. Então, a minha meta aqui é melhorar a usabilidade. Aqui na minha segunda entrega, vai ser entregar uma nova forma de você se relacionar com os seus clientes, uma nova forma do CRM e assim por diante. E aí, quais são as principais features que você vai ter nesse produto? Lembra, a gente está num contexto de desenvolvimento de produto. Desenvolvimento de produto, basicamente, é o seguinte: eu, como dono de produto, vou olhar quais são as necessidades do mercado e dos meus clientes. Eu não tenho um único cliente, eu tenho um conjunto. Então, eu preciso olhar para o mercado, para esses meus clientes, para esse meu mercado, e dizer o seguinte, olha, o que eu vou fazer, o que eu vou colocar dentro do meu produto que vai atender o máximo possível uma quantidade maior de clientes atuais e potenciais para eu ganhar mercado. Porque a capacidade que você tem para produzir algo sempre vai ser menor do que a demanda que você tem. Eu sempre falo isso. Não importa que empresa que é. Se você for na Microsoft, a Microsoft tem mais coisas para serem desenvolvidas do que capacidade produtiva. E quando isso acontece, você precisa fazer escolhas. E como nós estamos aqui dentro de um contexto que eu estou explicando para você de desenvolvimento de produto, eu não vou conseguir atender a necessidade de todos os meus clientes e de todo o mercado. Eu vou ter que fazer escolhas, eu vou ter que priorizar o que eu vou atender. E essa priorização ela é feita em quê? Com base em análises. Eu vou olhar o que mais atende a todos os meus clientes e vou colocar no produto. Um erro crasso do gerenciamento de produtos é o dono de produto não ter essa ideia de produto e querer atender individualmente cada cliente. Ou seja, a evolução do seu produto ela é drivada pelo seu cliente e não por aquilo que você acredita que o seu produto é capaz de fazer. Para deixar rapidamente isso, porque não é o objetivo aqui dessa minha aula, a gente poderia falar disso um dia inteiro, mas entenda o seguinte, vamos pensar no desenvolvimento de um carro. Ninguém chega ali na concessionária da Honda, da Toyota, da Volkswagen e diz como é a característica do carro que você quer comprar. O carro está pronto. A Volkswagen foi para o mercado, entendeu toda a necessidade, viu qual é o público-alvo dela e aí formou um produto para vender esse produto para aquele público-alvo dela. O máximo que você pode fazer é customizar aquele produto, colocar um aerofólio, mudar a roda, mudar a cor do banco, ok. Mas o core do carro, o design do carro foi definido olhando um público, não, olhando o máximo possível de gente, de clientes que ele possa atender. E é igualzinho com o software, não muda nada dentro desse contexto de desenvolvimento de produto. Então, eu preciso ter um mínimo
de orientação sobre o que eu vou fazer nos próximos períodos. Não o detalhamento da funcionalidade. Né? Entendam isso, não é chegar e definir cada história de usuário, mas são os grupos de funcionalidades que você vai precisar fazer em alto nível. E também quais são as métricas, como você vai saber se você atingiu lá, como você sabe se aquela meta foi atingida. Então, se eu tenho uma meta, por exemplo, de conquistar mais clientes com aquele release, qual é a métrica que isso vai me dizer se eu atingir aquilo? De novo, não é para aprofundar aqui em como cria um roadmap de produto, mas é para entender que é importante a gente ter essa visão do que vem a seguir no produto. E vocês já vão entender, fiquem aí, você já vai entender o porquê que isso é importante na formação aí dos seus times. Um dos primeiros pontos do que isso é importante, porque esse roadmap aqui, ele vai definir o seguinte: qual é o investimento que eu quero fazer para atingir os objetivos? Qual é o tamanho da minha equipe para desenvolver um produto? Qual é a grana que eu tenho? Isso é definido pela gestão de produto dentro de uma empresa que desenvolve produto. Não é pelo cliente. É um investimento que você faz. Então, para eu atingir estes meus objetivos, para eu cumprir esse meu roadmap de produto que eu quero para os próximos 2, 3, 4 trimestres, qual é o investimento que eu quero fazer? Quanto eu estou disposto a gastar, dado o retorno que eu vou ter? Como que eu determino quantas pessoas eu tenho dentro da organização ou quantos eu preciso? A pergunta é, quais são os seus objetivos? Quanto você vai esperar de ROI daquele seu produto? Se você vê que você tem algo para fazer, um módulo novo que você vai fazer, um produto novo que você vai fazer, e que você vai ganhar rios de dinheiro nos próximos 2 anos, vale a pena fazer um mega investimento. Aí é questão de ver ali das oportunidades que você tem. Então, se você não tem uma visão clara do seu produto e do seu roadmap, fica muito difícil você dizer o quanto que eu quero gastar. Então, observe dentro da sua organização, sendo Agile Coach, sendo Scrum Master, está claro essas coisas? Está claro o direcionamento que o seu produto vai ter? Porque você começa a ter subsídios para montar os seus times. Então, o tamanho do time, ele não é dirigido pela área técnica, ele é dirigido pela área de negócio. A mesma coisa funcionaria com uma fábrica de software. Quantas pessoas eu preciso ter dentro da minha fábrica de software? Vai depender da minha demanda. Então, eu diria o seguinte, quem define o orçamento da área técnica não é basicamente a área técnica, mas é a área de negócio, a área de produto. Né? A gestão ali de produto que vai definir isso para você. Joia. Agora vamos entrar um pouquinho mais, aí vai ficar um pouco mais claro para a gente entrar um pouco mais na visão de time, um pouco mais nessa parte técnica mesmo. O que eu costumo fazer? A partir do momento que eu sei onde que eu quero chegar do produto, que eu tenho uma visão do que eu quero fazer, eu começo a definir os times e a missão desses times. Então esse aqui é o passo 3. E aí você vai definir a quantidade de times necessários, qual é a missão de cada time, restrições a serem resolvidas. Você pode organizar esses times aí de diversas formas, eu já vou conversar com você um pouquinho mais sobre isso. Mas entenda o seguinte, quando eu tenho uma visão mais clara sobre o que eu quero desenvolver, e de novo, não é o detalhamento, mas é essa visão estratégica, eu consigo começar a entender que tipo de time eu preciso ter. Ainda não são as pessoas. A gente ainda, nesse momento a gente ainda está pensando não na pessoa, na persona lá, mas sobre quais são os tipos, né? Quais são as características de times que a gente precisa ter. E o que aquele time precisa entregar para eu atingir o meu objetivo maior. Então, às vezes eu vejo que na ânsia de reestruturar os times, os gestores, as pessoas, Scrum Master, enfim, quem estiver ali na linha de frente para fazer isso, parte para analisar o perfil já das pessoas e ver como é que eu agrupo as pessoas em times. Eu penso diferente, eu penso que primeiro você precisa definir o que você precisa e depois fazer um match com o que você tem. Até porque às vezes você vai precisar fazer uma contratação pontual aqui, uma contratação lá, formar um novo time. Né? Então pensa num time aí de futebol. Qual eu entendo que seria um método mais correto? Não é eu olhar para os meus jogadores e ver como é que eu vou, quem que eu vou contratar ali e eu vou colocar mais um jogador no meu time. Não, eu deveria pensar estrategicamente e pensar assim, como que eu quero que o meu time jogue e quais são as características que o meu time precisa ter. A partir daí eu olho para o meu time atual, para o meu plantel atual e eu começo a encaixar essas pessoas dentro daquilo que eu preciso e eventualmente eu vejo que eu preciso de posições de pessoas novas com determinadas características
para cumprir, para eliminar um gap que eu tenho dentro do meu time. Então eu vou lá e contrato aquela pessoa. Da mesma maneira funciona aqui com os times de desenvolvimento. Quando a gente está nesse momento de formar os times, existem 3 forças diferentes que criam ou eliminam dependências. Porque a gente não está falando aqui de ter 5 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas. A gente está falando de formar times quando você tem diversas pessoas dentro da organização, né? Se você só tem 7, 8 pessoas, aquele é o seu time, não tem nenhum trabalho ali para ser feito. Mas quando a gente está falando de mais pessoas, a gente tem 3 forças que elas vão criar ou eliminar dependências entre esses times. Quem trabalha já um pouco mais na escala, com mais gente trabalhando dentro do mesmo produto, sabe que o principal desafio é eliminar, tornar transparente e eliminar dependências entre esses times, porque isso atrapalha na criação de um produto pronto lá no final de um período, ou de uma cadência, ou frequentemente se você estiver utilizando uma estratégia como um Kanban. Quais são essas 3 forças? É como você estrutura o trabalho, não vou falar sobre isso hoje, como você estrutura o seu time, então existem diversas formas de estruturar o seu time, e até a própria arquitetura do produto. Se você tem uma arquitetura de produto monolítica, você vai ter uma certa dificuldade ou algumas restrições maiores na forma como você vai organizar as suas pessoas ao entorno desse produto. Se você tem uma arquitetura menos acoplada, por exemplo, orientada a serviço, você vai ter uma facilidade maior de criar times. Por que o Spotify criou aquelas chamadas squads lá e tinha 300 squads, um monte de coisa, todo independente? Porque a estrutura do produto deles permitia, a arquitetura permitia. Cada partezinha lá do Spotify é uma arquitetura, é algo que você consegue fazer um deploy individual, é orientado a serviço, tem uma comunicação muito clara. Agora, vai tentar fazer essa estrutura num produto de 20 anos feito em COBOL altamente acoplado. Você não vai conseguir fazer. Então, tem todo um contexto que você precisa entender aqui. Então, dado esse spoiler aí, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do time. Como que você pode pensar em estruturar os seus times? Existem diversas formas para isso, tá? E todas funcionam. Vai depender do seu contexto. Você pode orientar os seus times a componente ou funcionalidade, por exemplo, não limitado a esses 2. O que é um componente? É uma camada do sistema, um módulo, um subsistema. Então, se você pegar aqui um alicate, cada partezinha desse alicate é um componente. Eu poderia ter um time para fazer cada parte desse aqui? Poderia. Ah, Kelvin, mas ele vai deixar de ser multifuncional? Não, porque eu vou colocar todas as habilidades necessárias para entregar uma parte daquele componente ou aquele componente pronto. Mas veja o seguinte, talvez esta forma de estruturar os seus times seja uma forma que gere muitas dependências ou uma quantidade maior de dependências para com os outros times. Só que às vezes é necessário. Quer ver um exemplo? Vamos pegar a Amazon.com, eles devem ter um sistema de segurança, o software deles deve ter um mecanismo de segurança muito bom. Muito bom. Vamos dizer que eles tenham 5.000 desenvolvedores. Você, se fosse o gestor, o dono de produto, o dono da empresa, deixaria 5.000 desenvolvedores mexerem no componente de segurança? No algoritmo de segurança? Eu não deixaria. Eu gostaria que um time específico, ou 2 times, um conjunto de pessoas tomassem conta e fizessem componentes de segurança que seriam consumidos por outros times, né? Então esse é um exemplo claro de que muitas vezes não são só times por funcionalidades que você vai ter, né, pela camada completa do seu bolo. Às vezes você precisa ter um time que vai cuidar de um componente específico e está tudo certo. Só que você tem que entender o seguinte, que isso vai gerar um pouco mais de dependências e vai trazer um pouco mais de complexidade na operação do dia a dia, mas às vezes é necessário. Então, não é porque você aprendeu lá a usar o martelo que tudo vai virar prego, né? Às vezes você está batendo lá o martelo no vidro. Então, você tem também a funcionalidade, é uma pequena parte do sistema que entrega valor de ponta a ponta, né? É o cadastrar cliente, né? É o emitir pedido, é o cancelar pedido. E esse emitir pedido, ele vai passar por diversos componentes. Quando eu tenho uma equipe por funcionalidade, essa equipe cuida de todas essas camadas, né? Da camada de apresentação, da camada de negócio, da camada de segurança, do banco de dados e tudo mais. Se eu opto por ter um time orientado por componente, né? Um time ali, a parte de segurança ela pode ser feita por aquele time e esses 2 times, um de funcionalidade e outro de componente, vão ter que conversar e interagir. Vai ter mais dependência, mas talvez seja benéfico para o negócio, para as suas necessidades. Então, quando que você poderia usar times orientados a componentes?
Quando você tem uma tecnologia exclusiva ou legada, eu tenho uma parte do meu produto que tem que ser feito por aquilo, né? Eu tenho muita dificuldade de contratar, de criar esse conhecimento dentro da organização. Então, talvez seja uma forma de você diminuir os seus problemas. Um conhecimento técnico, profundo e específico. Eu tenho um cliente que tem um produto que ele faz, basicamente, ele faz cotações. É muito complexo dentro do negócio dele. E esse é um componente de cotação que fica na mão de um time bem pequeno que cuida desse componente. Quando os outros times que não são voltados por funcionalidade precisam de algo, eles interagem e conversam ali para gerar o que precisa ser feito. Talvez alguma conformidade, segurança, regulamentação, talvez é exigido que você tenha um time específico, requisitos não funcionais críticos, segurança, como eu comentei aí especificamente. Nós temos, obviamente, os times de funcionalidades, orientados a funcionalidades, esse é o mais conhecido, possivelmente você já deve ter se deparado com isso, né? Que são os times aí, tem as camadas aqui do sistema na horizontal e os times na vertical, cortando, né, fazendo tudo o que precisa ser feito para, no final, entregar uma funcionalidade aqui para o cliente. Então, esses times, eles têm habilidades suficientes para trabalhar em todas essas camadas e entregar um produto. Diminui a dependência, ok? Esses times conseguem ser mais autônomos, porém, se você tiver alguma camada que seja muito especialista, inteligência artificial, né? Será que eu vou ter gente com conhecimento de inteligência artificial hoje, atualmente, nos dias de hoje, para colocar em todos os times? Né? Talvez você orquestrar um time que provê serviços de inteligência artificial para os demais seja uma boa prática no seu negócio. Então não fiquem limitados a um único modelo. Né? Analisem qual é o problema que vocês precisam resolver. E aí uma última dica em relação a componente e a funcionalidade, como é que você balanceia isso, né? Eu preciso ter times de componente, time de funcionalidade, eu preciso ter os dois, como é que eu faço? De repente você pode usar uma regrinha seguinte, o número de times que vão usar aquilo que está sendo feito e a especialização na tecnologia. Se de repente é o seguinte, para fazer aquilo que você quer que seja feito, precisa ser uma alta especialização de tecnologia e muitos times vão usar aquilo que está sendo feito, talvez você ter um time cuidando daquele componente específico é a melhor forma. Então vamos voltar no caso da Amazon, segurança. Eu entendo que tem que ser um time muito especializado para conseguir fazer todo o algoritmo de segurança de uma Amazon.com. Número de times que vão usar esse esquema de segurança. Basicamente todos que estão trabalhando e desenvolvendo funcionalidades para a Amazon.com. Então, nesse caso, eu poderia ter um time, né, eu estruturaria isso com um time cuidando da parte de segurança e queria prover serviço para os demais. Não, mas o que eu estou fazendo não é tão especializado assim, alguns times que vão usar aquilo que eu estou sendo feito, pode haver uma troca entre esses times, mas são mais funcionalidades do dia a dia. Ok, né, então você vai usar aí times de funcionalidades. Pode ser uma forma de você tentar entender como você estrutura aí seus times. Você pode também definir os times, né, orientado a conjunto de funcionalidades. Isso, na verdade, é uma forma de escalar o conceito de times funcionais. Pensa que você tem um ERP com 50 módulos. Um time sozinho não vai conseguir mexer em todos esses 50 módulos. É humanamente impossível. Tem muito conhecimento técnico e de negócio que você precisa ter dentro desses times. Então, talvez você pode orientar os seus times por áreas, né? Dentro do meu RP eu tenho uma área de vendas. Então, eu vou ter 3, 4 times que vão trabalhar dentro da área de vendas. Eu vou ter 3, 4 times que vão trabalhar dentro da área de entrega. Eu vou ter 3, 4 times que vão trabalhar dentro da área de cobrança. E dentro dessa área de cobrança tem vários módulos ali. Então, é justamente para eu conseguir com que as pessoas consigam entender o que precisa ser feito, consigam ter aquele conhecimento de negócio, para entregar um produto de qualidade. Quando você tem um produto pequeno, né, não tem uma grande quantidade de funcionalidades, a complexidade é pequena, você consegue ter um único time mexendo em todo o produto. Mas essa não é mais a realidade quando você vai para um RP que tem 40, 50 módulos. E aí você vai deixar um time que não sabe o que precisa ser feito trabalhar naquele produto, você precisa gerenciar isso, né? E aí na parte 2 dessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como evoluir os times, como trocar conhecimento entre esses times. Uma outra forma que você pode ainda estruturar os seus times, pensar em estruturar, é alinhar esses times com persona. Não pensar por processo ou por módulo, mas pensar por jornada do usuário. Então vamos pegar um exemplo, banco. Banco eu tenho os gerentes. Eu poderia ter um time, 2 times, 3 times,
que fazem o que precisa ser feito para atender as necessidades dos meus gerentes. Eu poderia ter um time que vai fazer o que precisa ser feito para atender as necessidades dos meus clientes VIP. Então eu mapeio quais são as personas, e aí dá a importância de eu conhecer qual é a visão do produto, percebem? Então eu comecei falando que a estruturação dos times começa na área de produto, ou com a gestão de produto, com a clareza do que o produto precisa ser feito. Exatamente porque no momento que você começa a organizar os seus times, você precisa ter isso. Se eu vou alinhar isso por personas, quais são essas minhas personas? Quais são os meus grupos? Quais são as necessidades? Então você traz, quando você orienta os seus times à persona, você traz uma proximidade muito maior daquela persona, daquele grupo para com aquela persona. A tendência é que as coisas vão sair muito mais ajustadas aí no final das contas, né? Então, ao invés de eu fazer um corte vertical dentro do meu produto, eu faço um corte horizontal. Eu analiso o que a minha persona precisa ser feito e eu faço aquilo dentro do meu produto para atender aquela necessidade específica. Então eu orquestro essas personas aí, né, esses times, por personas. Joia, entendido aí quais são as possíveis formas de você organizar os seus times, chega o momento então de você fazer essa pseudodefinição. Definir os seus times. Como eu comentei, não é pensar nas pessoas, mas é pensar em que tipo de time que eu preciso ter e quais são as habilidades que aquele time precisa ter. E aí, qual é o trabalho nesse momento? O trabalho nesse momento é de você desenhar, olha, eu vou ter um time A, qual que é a missão do time A? O time A ele vai estar comprometido em prover resultados corretos, seguros e rápidos para as transações fiscais. Legal, então eu tenho que ter um time A para fazer isso. Por que eu tenho que ter um time A para fazer isso? Porque eu olhei na minha visão do produto, eu olhei no meu roadmap e eu vi que a estratégia da minha organização é trabalhar muito forte com a área fiscal dentro do meu produto aqui. Então eu vou lá e eu vejo isso. De novo, estou dentro do contexto de desenvolvimento de produto, não esqueçam disso, né? Por que isso também é importante eu ter um roadmap? Porque eu preciso entender como eu preciso treinar essas pessoas. De novo, vamos pensar num ambiente grande, um RP com 40 módulos. E você tem 4 ou 5 equipes, pessoas. E a gente sabe que essas pessoas trocam de lugar. No mundo real, essas pessoas não ficam na mesma empresa por 20 anos. Elas ficam por 2, 3 anos. Então, frequentemente, estão entrando e saindo pessoas. É assim, possivelmente é assim na empresa de vocês, né? Comenta aí também qual que é essa entrada de pessoas. Qual é a senioridade das pessoas que tem dentro da sua equipe? Como é que é? Todo mundo fica por 10 anos ou as pessoas ficam aí entrando, trocando de local, né? Se elas trocam de local, você não vai ter gente com conhecimento full do seu produto o tempo inteiro. Então, saber ter um direcionamento estratégico do produto, do que você quer fazer, vai te ajudar a ensinar o que mais é benéfico para aquelas pessoas e para a empresa naquele momento. A ideia é o seguinte, como que eu faço para comer uma pizza inteira? Por pedaços. Como que eu faço para alguém conhecer meu produto inteiro? Por pedaços. Ninguém vai conseguir conhecer o seu produto inteiro de uma hora para outra. Qual é o pedaço do meu produto que eu preciso ensinar primeiro para as pessoas? Olhe para a sua estratégia. O que vem por aí? Opa, legal, então isso aqui eu tenho que focar mais nisso aqui. Embora possam ter outras situações que vão aparecer de funcionalidades e coisas que você vai ter que desenvolver que estavam fora lá do previsto, mas você já consegue gerenciar isso melhor. Então, para cada time, defina qual é a missão daquele time. E quais são as habilidades que você precisa ter naquele time, ainda não é em pessoas, mas para aquele time. Então, se eu quero prover resultados corretos e seguros e rápidos, eu preciso ter profundo conhecimento na área fiscal. Aquele time tem que ter isso. Eu tenho que olhar para aquele time e dizer o seguinte, olha, profundo conhecimento na área de fiscal. Eu tenho que ter automação de testes, porque seguros e rápidos, então tem que testar muito bem. Eu tenho que ter uma arquitetura de banco de dados muito boa, porque o volume de processamento que eu tenho é muito grande. Eu tenho que ter microserviços, porque é uma forma de você desacoplar o software e tornar ele mais escalável e mais rápido e seguro nas suas transações. O que mais? Faça um brainstorm disso, faça um workshop em relação a isso, para definir quais são as características daquele time que você precisa ter. E aí você vai fazer esse processo para o time A, para o time B, para o time C, enfim, para os times que você precisa, para os times, para a quantidade de times e para os tipos de times que você precisa, para atender aquela sua visão de produto. Obviamente, isso você pode ir fazendo essa revisão de tempos em tempos à medida que você acha necessário. Não é uma coisa estática. Eu não faço uma vez isso aqui e fica por 5 anos. Eu faço uma vez, reviso nos próximos 4, 5, 6 meses, assim por diante.
Além dessa definição, então, de cada time, né, a missão e as habilidades de cada time, observando pelo que vem por aí, pela estratégia do seu produto, você também pode definir algumas restrições a serem resolvidas. O que são essas restrições? Eu poderia dizer o seguinte, olha, não importa qual é o time, mas eu preciso ter um QA sênior em cada time. Eu preciso ter conhecimento em banco de dados em todos os times. Ao menos 2 analistas sêniores em cada time. Então, eu tento prever qual é, entre aspas, o mundo ideal para cada um desses times. E aí eu fiz uma estruturação, eu fiz uma arquitetura dos meus times que eu preciso ter baseado lá na minha visão de negócio, no investimento que eu quero ter e assim por diante. A partir daí, você começa a entrar agora olhando o que você tem de pessoas dentro da organização. Você começa a conhecer as habilidades, conheça as habilidades dessas pessoas. E aí o que eu recomendo é elaborar uma matriz de versatilidade ou uma matriz de competência, né? Eu uso o termo matriz de versatilidade porque eu uso essa abordagem já desde 2008. Recentemente, com o Management 3.0, ele passou a chamar isso de matriz de competência, se eu não me engano, e divulgou um pouco mais essa ferramenta. Veja, de um lado você tem assim, o que eu preciso ter em relação a times. Agora você precisa observar o que eu tenho já dentro da organização. Então, essa matriz de versatilidade ou de competência, ela é super simples para fazer. Você consegue fazer isso super rápido, em uma semana, né? Não de trabalho específico, mas dando tempo para as pessoas preencherem. Qual que é a ideia? Você vai colocar nas colunas ou nas linhas, aí a ordem tanto faz, você vai colocar aqui quais são as habilidades que você, ou competências, né, que você precisa ter dentro da sua organização, que é necessário, e aí é um geral. Né? Se você trabalha com Java, coloca lá Java. Se você trabalha com JavaScript, JavaScript. E aqui podem ser coisas de negócio e competências técnicas também. Quais são as competências de negócio e técnicas que eu preciso ter dentro da minha organização? Então, posso ter conhecimento de produto, conhecimento fiscal do meu produto, conhecimento de marketing do meu produto, posso ter automação de teste, posso ter, enfim, o que se aplicar dentro da organização, o que eu percebo que eu preciso ter. E aí eu coloco o nome das pessoas aqui, de novo, nas colunas ou linhas, e tanto faz. E eu peço, num primeiro momento, para isso aqui ser super rápido, eu peço para as próprias pessoas se darem uma nota. Eu mando essa planilha com conhecimento, com as competências de negócio e técnicas, eu mando lá para o Thiago e digo o seguinte, Thiago, de 1 a 3, como que você acha que você está em relação aqui ao Java? Basicamente, de 1 a 3 ou de 0 a 2, enfim, eu usaria uma escala de 3 aqui para não complicar. Né? Então, de 1 é o seguinte, olha, eu tenho muita dificuldade para fazer, eu não sei fazer. 2, eu sei fazer, mas eu não sei explicar. 3, eu consigo ensinar alguém a fazer aquilo. Eu uso basicamente essa escala para começar. Mando para as pessoas, elas preenchem, você vai ter uma visão muito clara, né? Então você consegue ver uma análise tanto vertical quanto horizontal. Então se eu pegar aqui o Roberto, veja, ó, o Roberto tem um verde, 3 amarelos e um vermelho. Como que eu vou ajudar o Roberto a se desenvolver? O que o Roberto precisa estudar mais que vai ajudar ele e a organização? Volta para a estratégia do produto. O que vem por aí? Pô, a gente vai trabalhar muito com inteligência artificial. Então, Roberto, tem aqui um que é a inteligência artificial aqui que você está amarelinho, né? Você não quer se tornar o nosso especialista nisso? Então vamos estudar mais isso, mais aquilo, vou dar um curso e tudo mais. E eu consigo ver em relação, numa linha horizontal também, como é que eu estou em relação ao conhecimento de web services. Web services a gente está muito bem. Né? Tem 4 pessoas que podem ensinar, uma que sabe fazer sozinho. Então com certeza o web services não é um problema para mim dentro dos meus times, mas business analysis é. Análise de negócio, não tem ninguém que faça bem feito, tem um só que sabe fazer, os outros 4 não sabem fazer. Eu sei que eu preciso trabalhar essa competência dentro dos meus times, dentro da minha equipe. Então, conhecer essas habilidades, aí sim, vai fazer com que você consiga fazer um match destas pessoas para esses times que a gente acabou de desenhar. Acabamos aqui de reestruturar, como que é um mundo, entre aspas, perfeito. Então, aqui chega o próximo passo, que é facilitar a alocação dessas pessoas. Essa facilitação de pessoas, você pode ter, né, alocar as pessoas aí em cada time, casando as habilidades requeridas com a matriz de versatilidade das pessoas. Então, se eu tenho lá um time que precisa ter um conhecimento muito forte em banco de dados, quem que é a pessoa que eu tenho dentro do time que vai fazer o match para aquele time lá, né, que vai ter que trabalhar dentro daquele time. Nesse momento de alocar essas pessoas, fazer essa alocação dessas pessoas para esses times, você pode utilizar uma abordagem mais diretiva. O que é uma abordagem mais diretiva? O gerente vai lá e monta os times.
Ele pode consultar uns coordenadores, uma outra pessoa, supervisor, líder, enfim, mas ele basicamente vai definir qual que é a composição dos times baseado nisso. Ou você pode utilizar até um modelo de autoseleção. Não é objetivo eu entrar aqui nessa mini aula, isso seria conteúdo para uma outra aula, na verdade, como fazer autoseleção, mas basicamente é permitir que as pessoas, olhando qual é a missão do time e o que é requerido por aquele time, elas se autoselecionem para trabalhar dentro daquele time. Então eu vejo lá que no time A missão dele é fazer aquilo, que precisa ter alguém que conheça muito bem de UX, de usabilidade, eu conheço muito bem de UX, me identifiquei com aquela missão, eu vou me candidatar a trabalhar dentro daquele time. E aí você tem toda uma dinâmica para fazer isso. Isso é feito quando você tem já um ambiente mais propício para auto-organização, né? Você não vai fazer essa estratégia numa organização que acabou de entrar entrar no mundo de auto-organização, no mundo mais ágil, digamos assim, né? São para organizações que já estão ali atuando um certo tempo, que já tem um pouco mais de cultura nisso, já está mais no seu DNA, e aí você poderia fazer, ao invés de o gerente, de o líder, de alguma pessoa determinar quem são as pessoas que fazem parte do time, é você permitir de fato que essas pessoas se auto-selecionem para trabalhar dentro daqueles times, e aí tem toda uma dinâmica que ocorre, isso é chamado de autoseleção. Mais para frente, talvez eu faça uma aula especificamente sobre autoseleção. Né? Isso é assunto para treinamento, na verdade, de escalação de ambientes ágeis, escalação aí de Scrum. Então, veja que a gente chega nesse momento agora, então, entendendo o nosso produto, a nossa visão, sabendo o que vem por aí, entendendo quais são as características dos times que eu preciso ter, características de pessoas, e aí eu faço o match das duas, e eventualmente eu percebo que eu vou precisar contratar, fazer contratações para eliminar gaps que eu tenho. Puxa, aqui eu preciso ter um cara de usabilidade, então eu não tenho, ou eu vou formar ou eu vou contratar alguém. Até para contratação, para contratar as pessoas certas vão te ajudar a fazer isso. Então é um trabalhinho um pouquinho mais longo, dá um pouco mais de trabalho, você vai precisar envolver mais pessoas, isso aqui, tudo isso que eu estou falando, tipicamente vai te dar um dia de trabalho para fazer essas definições de produto, de visão, e mais um dia de trabalho para você coletar essas informações e definir, fazer a estruturação dos seus times. Se você quiser fazer autoseleção, é mais um dia aí para fazer a autoseleção. Então a gente está falando de um trabalhinho considerável aqui, mas fica muito melhor a estruturação dos seus times do que basicamente olhar para o perfil e separa aqui, para atender algo pontual ou uma visão um pouco parcial. E obviamente o último passo, monitore e melhore, sempre, né? Monitore continuamente. Aí nada mais constante do que a mudança. Então, eventualmente, você vai precisar mudar a estrutura dos seus times, a composição dos seus times, para atender um ou outro desafio. Tá? Mas o grande lance é verificar qual é a estratégia que você tem e aí ajustar os seus times para cumprir aquela estratégia de conhecimento, de perfil e tudo mais. Legal? Então, o que eu tinha para compartilhar com você nessa aula sobre iniciar times ágeis, esse é o formato aí que muitas vezes eu uso, algumas vezes um pouco mais adaptado, mas eu acho que já deu para ter uma ideia aí de usar, de ter um caminho, né? Se você não tinha nenhuma ideia sobre como estruturar os times, talvez isso já sirva para você ter um caminho, um norte do que fazer. Na parte 2, nós vamos falar sobre como evoluir um time. Uma vez que você tenha montado um time, na verdade um grupo de pessoas, porque um grupo de pessoas reunidos não necessariamente é um time, né? Ele pode ser um pseudo-time, pessoas trabalhando juntas ali. Então a gente precisa analisar esse pseudo-time, ou esse grupo de trabalho, e aí para levar isso para um time de alta performance, esse vai ser o assunto aí da nossa aula, da parte 2 dessa aula, a gente vai entrar dentro de cada um dos times, né? Dentro de um time, na verdade, analisar o DNA, e como que eu evoluo, então, esse time para um time de alta performance. Então, pessoal, obrigado aí por assistir essa aula, espero que tenha contribuído com alguns insights para você, baseado muito na minha experiência, baseado em um contexto. Eu sei que esse assunto é enorme, que a gente tem várias variações de contexto e de modelos na organização, mas se eu conseguir já dar um norte para alguns de vocês aí, tirar alguns insights e tratar esse assunto dentro das organizações, eu já me dou aí por satisfeito e espero vê-lo em aulas, né, que você assista aí as aulas futuras que a gente vai disponibilizar aí para vocês. Ok? Um abraço, valeu, obrigado.